Boa tarde, Ricardo. Tudo certo? Oi, Matheus, tudo bem? Hoje, então, nós vamos gravar o nosso webinário sobre um tema que é sempre muito presente na realidade do brasileiro e está presente em todas as discussões ao redor do mundo, né? Nós temos eleições agora na Europa, nós temos uma guerra em andamento também, que diz respeito à geopolítica, que é um dos ramos da política. E começando pelo básico, então. O que é política? Tá? E como esse ramo da filosofia se relaciona com os outros, com a metafísica, a epistemologia, a ética, a estética, se é que se relaciona. Sim, então, primeiro, né, política é um ramo da filosofia, né? Normalmente, quando a gente fala de política, nós falamos de ciência política, que é um curso da faculdade mais ou menos popular, né? Mas aqui, quando nós falamos de política, nós estamos falando da base da política, ou seja, da perspectiva filosófica, que existe dentro da política. E aí, as perguntas que a filosofia política busca entender são mais fundamentais. Um exemplo disso é: uh, será que nós, como seres humanos, devemos nos organizar em sociedade? Será que nós devemos formar uma sociedade, em vez de cada um vive isolado? Né? E se nós formos viver em sociedade, né, quais as vantagens de fazer isso? Né? E quais as condições que nós precisamos estabelecer para viver em sociedade? Uma outra forma de pensar isso, e talvez uma forma um pouco mais direta, é por que é que o Estado existe? Existe todo esse aparato estatal, existe um governo, existe todo um sistema elaborado, complexo, né? Mas ele existe por quê? Como é que isso me beneficia? Se é que me beneficia. Né? E é por isso que muitas vezes, nos dias de hoje, especialmente para quem vai ali para o lado anarquista da coisa, a pessoa começa a se questionar, né, em que ponto que o Estado ele existe para me beneficiar ou para só me causar mal, né, para que eu seja explorado através do Estado. Né? Ou seja, em que ponto é útil eu sair da sociedade, digamos assim, ou viver isolado, né, tentar me isolar mesmo dentro da sociedade. Então, política, né, do ponto de vista filosófico, lida com essas questões básicas, essas questões fundamentais. E aí, a política, como ciência, é que ela vai lidar com questões específicas, do tipo, qual o sistema político, né? Como funciona uma democracia, como funciona uma república, como funciona uma ditadura, né? Qual o esquema, digamos assim, que esses sistemas funcionam, não é? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos senadores, deputados, vereadores, etc. Todas essas questões, como montar uma lei, como fazer um projeto de lei, como é que ele é aprovado, precisa de maioria de quantos no Senado para aprovar, que poderes o presidente tem, etc. Todas essas questões, que normalmente é o que as pessoas discutem, um, faz parte da ciência política e não da filosofia. Mas essa é a primeira grande distinção, né, que eu acho importante as pessoas terem uma noção um pouco mais clara. Agora, como que a política se relaciona com os outros ramos da filosofia? Né? Então, né, voltando aqui o raciocínio básico, né, a filosofia tem 5 ramos, né, que é metafísica, epistemologia, ética, política e estética. E os 3 ramos básicos, digamos assim, que é metafísica, epistemologia e ética, são os que vão são as bases que vão dar como consequência a perspectiva que a pessoa tem sobre política. Então, se a pessoa me disser quais as perspectivas que ela tem sobre metafísica e epistemologia e ética, nós conseguimos dizer qual a tendência política que essa pessoa tenha. Né? Grande parte do problema que acaba acontecendo é que as pessoas não têm uma noção clara de qual perspectiva elas têm sobre metafísica, epistemologia e ética. Então acaba sendo uma mistura de a pessoa tem algumas noções sobre as perspectivas que ela tem e aí quando ela, digamos assim, as conclusões são políticas. E quando a pessoa chega nessas conclusões, muitas vezes elas são misturadas. Então a pessoa ela tem N contradições, né? Ela acredita em A, mas ela também acredita em não A, né? O contrário de A.
Então, essa relação ela é como uma consequência. E aí, os grandes partes dos problemas que nós temos aqui no contexto brasileiro, por exemplo, é que nós temos um foco muito grande em política, e não tanto nos três ramos mais básicos. Então, é como se nós tentássemos construir uma casa a partir do telhado. E não tem realmente, não tem fundação, não tem parede. Né? Acho que isso dá uma noção geral da diferença e da relação que tem com os outros ramos. Frente a isso, como nós estamos mais, como você disse, focados na discussão filosófica, não na discussão da política, como o termo é popularmente entendido, né, partidária, e todas essas relações, né? Rand defendia um sistema político como um sistema político ideal para os seres humanos, né? E qual era esse sistema? Sim, ela defendia o capitalismo. Né? E a definição que ela dá para o capitalismo é como sistema social, e que abre aspas, né? É o sistema social baseado no reconhecimento de direitos individuais, incluindo o direito à propriedade, em que toda a propriedade é privada. Essa é a definição que ela providencia. Aí, o que é importante ressaltar, né, é o que significa essa definição. Né? É que capitalismo é o único sistema que reconhece que indivíduos possuem direitos. Ou seja, todos os outros sistemas não reconhecem esse fato. Quer seja, quer seja uma democracia, quer seja uma ditadura fascista, uma ditadura comunista, um, digamos assim, uma sociedade, uma forma de organização anarquista, né? E qualquer outra variação que possa existir, esses sistemas eles não reconhecem que o indivíduo possui direitos. Né? Então, ela pensa que o capitalismo é o único, o que distingue o capitalismo dos outros sistemas é exatamente essa questão. Então, dado esse reconhecimento, né, o papel do Estado ele é exclusivamente garantir que os direitos individuais dos seus cidadãos são preservados. E, claro, o Estado faz isso através da exerção em três grandes áreas, né, que é a parte a parte policial, que enforce as leis, a parte judicial, que determina quais leis existem, e a parte militar, que protege o país de invasores externos. Né? Mas o que significa dizer que o Estado garante direitos individuais é que o Estado ele faz uma coisa muito específica, que é uma ação muito concreta, que é ele bane o uso de força entre indivíduos. Então, indivíduos só podem lidar uns com os outros através, digamos assim, de diálogo ou de troca. As trocas que as pessoas fazem, elas são através do seu interesse, do que elas querem, do que elas buscam, do que elas visam, e pensando que isso é para o seu próprio benefício. Né? Quando as pessoas acham conveniente fazerem trocas. E essas trocas são das mais variadas. Quer o indivíduo ele vai buscar um emprego e ele é ofertado um determinado salário, e ele aceita esse salário ou não, mediante o contexto dele, mediante o que ele valoriza. Quer seja quando um indivíduo vai se casar com alguém, né, e ele tem a liberdade de escolher com quem ele vai casar, né? Quer seja o indivíduo vai abrir uma empresa e ele pode trocar, em vez de pagar uma pessoa um salário, ele pode pagar a pessoa em percentual da empresa. Então, existe toda uma esfera de negociações possíveis que indivíduos fazem no seu dia a dia. Né? Só que essas negociações elas têm que ser feitas única e exclusivamente através do diálogo. Elas não podem ser feitas através da força. Então, eu não posso dizer para uma pessoa, me dê isso, né? Faça isso. Eu não posso ameaçar ou intimidar ou coagir uma pessoa. E quando isso é feito, aí é que eu estou ferindo o direito individual que aquela pessoa tem, nomeadamente o direito à sua própria liberdade, de fazer o que ela quer, uh, de agir de acordo com seu agir de acordo com seu interesse. Né?
não que fazer o que ela queira significa sair aí fazendo literalmente qualquer coisa, né? Os limites eles são estabelecidos pela lei. Mas quando isso acontece, quando existe uma ameaça de um indivíduo contra o outro, ou quando existe uma fraude, né, eu disse que eu vou vender um iPhone para a pessoa e a pessoa me paga o dinheiro pelo iPhone, mas o iPhone, na verdade, ele não funciona. Né? Isso é uma fraude. Eu fingi que eu tinha uma coisa que funcionava, a pessoa achava que eles estavam comprando um produto que funciona, mas na verdade eu estava enganando ela. Quando isso acontece, aí que existe uma intervenção do Estado. Nomeadamente, a pessoa ela chama a polícia, ou ela abre um processo judicial, dependendo do caso, contra aquele indivíduo. Mas o Estado ele só intervém entre as relações humanas quando existe alguma violação de direitos individuais. Uma outra forma de pensar, né, o que é esse sistema capitalista, né, esse sistema que a Ayn Rand advocava, é a separação entre o Estado e a economia. Da mesma forma que existe a separação entre o Estado e a Igreja. Então, da mesma forma que eu não quero que o Estado seja responsável por me dizer, ou dizer ao meu vizinho, se eu devo acreditar em Deus, ou em qual religião eu devo ter, ou se é que eu tenho que ter alguma religião, e me punir ou me beneficiar de acordo com a minha crença religiosa, ou ausência de crença religiosa, eu não quero que o Estado faça isso. Eu quero que as pessoas pratiquem os seus cultos, ou não pratiquem os seus cultos, para quem é ateu, de forma individual e elas que se organizem se elas quiserem praticar algum culto, algum ato religioso. Né? Mas não é papel do Estado proporcionar ou beneficiar pessoas que têm crença religiosa Y ou X. Da mesma forma, não é papel do Estado intervir nas relações entre os seres humanos. Né? Então, essa é uma perspectiva teórica sobre o que é capitalismo. Só que, infelizmente, e a gente já vai chegar nisso, normalmente, quando as pessoas pensam sobre capitalismo, elas têm uma visão muito errônea. Então, essa não é a explicação que as pessoas dão sobre o que é capitalismo. Uh, Bom, mas agora aí a que a gente. gente viu o que que é capitalismo, que para Rand seria o sistema político ideal para uma sociedade livre, né, para indivíduos livres. Hoje no Brasil, quer dizer, não só no Brasil, né, mas ao redor do mundo, nós temos um outro fenômeno e tem várias traduções, mas aqui nós vamos adotar a tradução de capitalismo de compadre ou capitalismo de compadres. Ah, o que que é isso? É a mesma coisa que nós estávamos falando agora, do capitalismo que Rand defendia, ou é outra coisa? Esse capitalismo, né, em inglês a gente chama de crony capitalism, é como se fosse um capitalismo corrupto, digamos assim. Mas isso não é capitalismo. Eu acho que esse termo ele não é válido, porque ele junta duas coisas que não vão junto. Então, capitalismo é um sistema em que os indivíduos eles trocam de acordo com o seu interesse e benefício mútuo, quando julgarem necessário ou conveniente. Agora, quando eu tenho uma corrupção, né, essa noção de compadre, ou de amigo, ou de favoritismo, isso não tem nada a ver com o capitalismo. Porque esse favoritismo, ele não tem a ver com um, o network que eu tenho, as pessoas que eu conheço e quem eu consegui convencer para fazer alguma coisa, para fazer uma troca comigo. Mas essa noção de favoritismo tem a ver com o Estado beneficiar certas pessoas. Então, normalmente, o que acontece é pessoas que têm, né, grandes empresários, que têm grandes fortunas, grandes negócios, eles influenciam, né, através de lobby, as pessoas que fazem política, né, ou seja, os políticos, né, os senadores, deputados, etc., eles influenciam essas pessoas e a influência que eles têm, vamos dizer, a gente vai pular, não é? Eu não sei exatamente como é que essa influência se dá, mas acabam tendo essa influência em políticos para que certas leis sejam passadas. E essas leis, elas beneficiam esses empresários. Então, isso é o que seria, entre aspas, esse capitalismo de compadre, esse capitalismo de favoritismo, em que alguns são beneficiados em detrimento de outros. Só que isso não tem nada a ver com capitalismo, porque
capitalismo é uma separação entre o Estado e a economia. Né? Nenhum tipo de lei dessa ordem deveria existir. Então, a ideia de que existem indivíduos que estão sendo beneficiados economicamente por leis que o Estado passa, né? Isso não tem nada a ver com capitalismo. Isso é uma corrupção do termo. Né? Então, uma corrupção do termo não deve ser associada com o termo. Né? Isso, em parte, é uma forma de culpar o capitalismo por coisas que não têm nada a ver com o capitalismo e fazer com que as pessoas sejam contra o sistema político sem esclarecer exatamente qual o aspecto que elas estão sendo contra e qual aspecto elas estão sendo a favor. Então, de uma forma muito resumida, se existe a intervenção do Estado na economia e se existem indivíduos que são beneficiados por lei, né, ou seja, o Estado ele pode aumentar, para dar alguns exemplos concretos, o Estado pode aumentar as tarifas de importação, por exemplo. Então, se eu sou um produtor, vamos dizer, eu produzo carros aqui no Brasil e eu quero vender para brasileiros, uma forma que eu tenho de eliminar a competência de forma corrupta, ou seja, de forma favoritista, é eu fazer um lobby para o governo aumentar a tarifa de importação de automóveis. Então, se essa tarifa ela sobe para, vamos dizer, 50%, o preço do carro, vamos dizer, coreano, que é um carro melhor do que o carro que eu faço aqui no Brasil, que é um carro mais barato, ele é mais eficiente, ele é mais econômico, né? Esse carro ele se torna inviável ser comercializado aqui no Brasil. Não porque o carro é ruim, ou porque o meu carro aqui no Brasil, o que eu produzo é melhor do que o carro coreano, mas porque o Estado colocou uma barreira como forma de, entre aspas, promover a economia nacional. E esse promover a economia nacional, ele não beneficia o consumidor, porque o consumidor ele quer comprar o melhor produto que existe, pelo melhor preço, né? Sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu quero sempre o bom e barato. Né? Ninguém quer o ruim e o caro. Mas quando nós eliminamos a competição que existe entre empresas, e quem faz essa eliminação da competição é o Estado, através de leis de desincentivo ao comércio, os piores produtos acabam sendo comercializados. E aí, infelizmente, a gente se acostuma com esses produtos ruins e, a qualidade de vida do consumidor, ou seja, da população em geral, ela é piorada. Pegando esse gancho do capitalismo de compadrio, hoje nós vemos os efeitos disso, né? Não só dessa definição abstrata, mas eu digo da intervenção direta do governo na economia através dos seus políticos. Então, o impacto da política na vida dos cidadãos, né? No preço do combustível, no preço das coisas, né? Na inflação como um todo. Você acredita, Ricardo, que isso explica por que tantas pessoas são contra o capitalismo? Será que realmente as pessoas se dão conta dos efeitos negativos desse sistema, dessa perversão do capitalismo na vida delas? Ou elas só conseguem ver o concreto, por exemplo, o preço da gasolina, mas elas não conseguem entender a origem disso. Elas só sabem que elas não gostam de pagar caro a gasolina, mas até que ponto elas têm noção da origem disso? Aparentemente, poucas pessoas entendem tudo que está envolvido, porque são diversos fatores que estão envolvidos, por exemplo, no preço de um combustível. O que você acha? Uma coisa que eu penso, né, essa questão do ser concreto, não é? A pessoa ela vê o preço da gasolina e ela forma a sua opinião com base nisso. E eu lembro de conversar com várias pessoas, né, ao longo desses últimos anos e sempre que eu pergunto se as pessoas gostam de pagar imposto, elas me dizem que não. E aí eu pergunto, tá, mas quem tu acha que deveria pagar imposto para sustentar todas as coisas que o Estado intervém na economia? A escola pública, as estradas, né, que são feitas pelo Estado, né, o SUS, né, todo esse aparato estatal que existe como intervenção na economia. Ninguém nunca me respondeu como é que eles querem que isso continue funcionando e, simultaneamente, eles querem pagar menos imposto. Né?
Então, existe uma desconexão entre o que as pessoas querem que aconteça, como elas querem que as coisas aconteçam de forma mágica, digamos assim. Então, as pessoas querem que o preço da gasolina baixe. Ok, eu também quero que o preço da gasolina baixe. Mas qual é a forma mais fácil de fazer isso? É se, vamos dizer, né, os estados, né, tanto o governo federal quanto o estadual, não reduzissem o imposto que eles cobram, que é um imposto altíssimo, ou eliminassem. Né? Se eles eliminassem esse imposto, o preço da gasolina cairia bastante. E a gente sabe, né, como consequência, o preço de todo o resto cai bastante, né, de comida, etc. Né, porque o preço da gasolina afeta gasolina e diesel, né, afeta o custo que existe de transporte de bens. Agora, sim, as pessoas querem que né, a federação e os estados eliminem esse imposto, ou reduzam significativamente esse imposto. Tá, mas isso reduz a arrecadação que o estado tem. E agora, o estado vai tirar dinheiro da onde para continuar proporcionando os serviços que ele proporciona? E aí as pessoas não têm resposta. Elas, mas o estado tem que tirar dinheiro de outras pessoas. Tá, mas outras pessoas quem? E assim, acaba sendo uma enorme contradição que as pessoas vivem. Então, né, de forma muito direta, né, eu acho que as pessoas não entendem como esse sistema funciona, porque em parte ele é muito complexo. E não é uma coisa simples de se entender como é que um sistema político funciona e como é que a economia funciona. Isso não são coisas simples de se entender. A maioria das pessoas tem uma vida normal, vamos dizer assim. Elas acordam, elas vão trabalhar, elas voltam para casa, elas cuidam dos filhos, cuidam, né, dos animais, do cachorro, do gato, cuidam dos pais que já são idosos, e aí elas vão dormir, e aí elas acordam, e elas vão trabalhar de novo, aí chegam em casa cansados, aí elas cuidam dos filhos, cuidam do marido, da esposa, e aí vão dormir e acordam no dia seguinte. Ou seja, a maioria das pessoas não fica lendo filosofia ou economia para ter uma percepção ou uma compreensão mais elaborada sobre o que acontece, né, na economia do país, o modo que essas leis são passadas. E a Ayn Rand, ela culpava essa falta de conhecimento que as pessoas têm, ela culpa os intelectuais nos últimos 2 séculos. Porque os intelectuais são as pessoas responsáveis por explicar para a população geral quais são as ideias da sociedade. Então, o fato das pessoas hoje terem uma noção tão confusa e tão contraditória sobre o que elas acham que é política, ou se tu pergunta para o brasileiro médio, a pessoa te diz que política é sacanagem, política é corrupção, política é só para ficar lá em Brasília, né, etc, etc. E essa é a perspectiva que, no mínimo, 1/3 da população brasileira tem, que é o 1/3 que, quando chega às eleições, ou não vai votar, ou vota em branco, ou vota nulo. Né? Então, é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito complexa de se compreender. E quem passa a vida inteira tentando entender essas questões são intelectuais. Intelectuais que são professores, regra geral, professores das humanidades, professor de filosofia, história, sociologia, etc. Pessoas que trabalham como difusores de informação, né? Jornalistas, pessoas que escrevem livros explicando essas questões, né? Autores, escritores. E o que a Ayn Rand achava era que essas pessoas que têm essa função de explicar as ideias da sociedade, quer essas ideias sejam boas, quer elas sejam ruins, mas explicar para a população, para que a população possa ter uma visão mais bem informada sobre o que está acontecendo e o que elas preferem. A Ayn Rand achava que esses intelectuais fracassaram fenomenalmente nesse trabalho. Então, uma das consequências desse fracasso é que, apesar da abundância de riqueza criada nos últimos 2 séculos, as pessoas continuam, né, e a gente vê uma abundância enorme. E não precisa nem ser nos últimos 2 séculos, né? Porque daí a pessoa pode argumentar, mas eu não estava vivo em 1900 para saber. Mas mesmo nos últimos 20 anos, né, como a nossa vida foi melhorada, a qualidade de vida que nós temos ela aumentou significativamente por questões de livre mercado, de livre concorrência, né?
dizer, nós estamos conversando aqui, eu tenho o meu computador, tu tem o teu computador, e a gente está conversando através da mágica da internet, e isso é gravado, etc. E isso não existia 20 anos atrás. Então, como é que essa mágica aconteceu? Ela aconteceu porque o Estado investiu, porque o Estado ele criou essa tecnologia, foi o Estado responsável por diminuir o preço dos bens. Não, é a Acer, que é o meu computador, competindo com o computador que tu tem, que deve ser outra marca. Né? É o Motorola que eu tenho competindo com o Samsung. Né? São empresas privadas fazendo essa competição e criando toda essa riqueza. Mas apesar dessas evidências óbvias, as pessoas continuam não entendendo de onde que saiu essa riqueza. Eu estava comentando antes, eu lembro há uns 20 anos atrás, a gente tinha aqueles ar-condicionados que tu colocava na parede, né? Que era tipo assim, tu literalmente tinha que abrir um buraco na tua casa, um baita de um buraco, aí encaixar ali o ar-condicionado e ele era um trator, né? Assim, ele esfriava, né, o ambiente, mas ele era um trator funcionando. E era um consumo de energia absurdo, tipo assim, é uma coisa ridícula. E hoje, em 2022, eu tenho um ar-condicionado que ele não faz barulho, esteticamente ele é uma maravilha, ele é muito mais fácil de instalar e desinstalar, e eu fico chocado com o quão barato ele é do ponto de vista de consumo de energia. E dado essa diferença de preço, o produto é cada vez melhor, cada vez mais barato, ele consome cada vez menos energia, ou seja, o mês a mês é mais barato. O número de pessoas que tem um ar-condicionado hoje é muito maior, e a tendência é que seja cada vez maior esse número de pessoas. Só que parece que ninguém nota. E, de novo, isso tem a ver com, não é óbvio como que o sistema econômico funciona e as influências que o sistema político tem no sistema econômico. Ah, E só dois últimos pontos nessa questão. Por que as pessoas são tão contra o capitalismo? Existe uma certa aversão. Aqui no Brasil, especificamente, ser rico é visto com maus olhos. Então, se a pessoa tem muito dinheiro, aqui a gente está falando muitos milhões, né? Isso é visto como ou a pessoa ela é corrupta, ou seja, ela teve ali, ela é o Odebrecht da vida, ela teve ali os seus contatos, né, que é o crony capitalism, ela tem ali os seus contatos com o Estado, e aí o Estado favoreceu ela, ou ela literalmente roubou, não é? Ela fez desvio de dinheiro, ou ela herdou o dinheiro. E aí ela é, vamos dizer, de uma dessas famílias de dinastia, que a família, ela é uma família muito rica há 3 séculos. E aí a origem dessa fortuna é questionável, digamos assim. Então, ser rico no Brasil não é uma coisa boa. Ser rico é uma coisa ruim. É quase como se eu tenho mais dinheiro é porque eu tirei de alguém. E aí uma outra questão é que, por uma influência cristã que existe no Brasil, a influência é muito forte, né? A maior parte das pessoas são religiosas, quer uma religião, quer outra. Mas, regra geral, a moralidade que as pessoas possuem aqui no Brasil é a moralidade altruísta. Ou seja, bom mesmo é doar o meu dinheiro. Então, o Bill Gates, ele não é visto como um herói porque ele criou a Microsoft e toda essa tecnologia que beneficia a minha vida todos os dias. Não, ele não é um herói por causa disso. Ele é um herói, entre aspas, porque ele doou bilhões de dólares. Né, ele tem, né, o Bill and Melinda Gates Foundation, então eles têm vários projetos sociais. Mas ele seria bom mesmo se ele doasse todo o seu dinheiro. Então, se o Bill Gates fosse pobre, se ele fosse um miserável, se ele fosse a falência, ele vivesse num apartamento do tamanho do meu, com um apartamento normal, aí sim o Bill Gates seria uma boa pessoa. Então, acaba sendo uma espécie de uma. Existe uma quantidade muito grande de fatores que a pessoa tem que considerar, desde o preço da gasolina, até o salário que ela tem, até quanto que ela acha que o salário mínimo deve ser, até quanto a percepção que ela tem sobre se é bom ou não ser rico, ou como a riqueza é criada, ou o papel que os políticos têm em controlar a economia ou melhorar a minha vida do ponto de vista econômico. Né? Existe uma quantidade muito grande de coisas que a pessoa tem que entender. E muito tempo tem que ser passado estudando essas questões para que a pessoa tenha uma visão minimamente coerente sobre essas questões. Como os intelectuais não fazem isso, ou o número, grosso modo, os intelectuais não fazem o seu papel, melhor, eles fazem o contrário, né? Eles culpam o capitalismo por as desigualdades sociais que existem.
Isso acaba criando uma visão muito deturpada da realidade, apesar das evidências tão claras sobre o quão melhor a nossa vida é por causa do que existe de livre mercado no Brasil e no mundo. Uma coisa que tu comentou agora no final, nesses últimos pontos, é que a questão de ser rico no Brasil não é bem visto. E a pergunta que surge, então, porque quando você ouve falar, por exemplo, na esquerda, do capitalismo, se destaca muito a questão da desigualdade, que a desigualdade é um grande problema. Então, se você ganha 1 e eu ganho 100, isso é um problema. Você teria que ganhar, até seguindo uma filosofia altruísta, o mesmo que eu, ou algo próximo, para que não houvesse tanta diferença entre nós. Essa diferença monetária, que para os materialistas, né, essa diferença é fatal. Isso não pode acontecer, né? Se o mundo é material, se o mundo é esse tipo de valor, só um valor físico, um valor que tu pode pegar, propriedades, posses, então qualquer desigualdade é ruim e deve ser combatida. Mas então no capitalismo, o capitalismo só beneficia quem é rico? Não. Isso eu acho que é uma visão muito errônea que as pessoas têm. Em grande parte, eu acho que ela vem de Marx, né, de Karl Marx. Marx é quem cria o termo capitalista, o capitalismo. E aí, o sentido que ele utiliza o termo é a capitalista aquele que detém o capital. Só que o que significa deter capital? Uma vez eu falei com um cara que, em termos de propriedade, ele era um multimilionário e ele achava que ele não era um capitalista. Tá bom. Então, se ele, como multibilionário em bens, não é um capitalista, então eu não sei quem é. E aí é uma coisa que o Jordan Peterson comentava, né? Rico é quem tem mais dinheiro do que eu. Então, essa noção de que o capitalismo só beneficia quem é rico é uma visão que vem 200 anos atrás de Marx. Né? Mas a realidade é que quem tem mais dinheiro tem mais oportunidades. E isso significa que se a pessoa, em regra geral, ela tem mais conhecimento, né? Ela tem mais oportunidades no sentido de qualificação, ela pode buscar mais oportunidades de emprego, ou ela pode ir para outro país, né? Ou talvez a pessoa tem tanto dinheiro que ela não precisa trabalhar, ou ela tem uma profissão que não entra em extinção, digamos assim, tipo médico, engenheiro, arquiteto, né? São profissões que elas estão sempre existe sempre uma demanda para profissionais nessas áreas, em oposição a algumas profissões que têm uma qualificação menor, e aí a demanda por vezes não é tanta se a economia não está crescendo muito. Uh, então, o que acontece com essa noção de que quem, quem, é, quem tem uma quantidade menor de qualificação, qual o benefício que essa pessoa tem, né, dentro do sistema capitalista? E a realidade é que se a pessoa ela não tem dinheiro, ela não sabe nada, ela é a pessoa que mais se beneficia. Porque ela só pode buscar um emprego se alguém criou aquele emprego. Se alguém não criou o trabalho e toda a logística que existe para que um negócio funcione, aquela pessoa não tem emprego. Então, ela depende da competência e do investimento, do risco que outras pessoas assumem para criar aquele posto de trabalho. E aquela pessoa, ela acaba recebendo a oportunidade de, primeiro, ter um salário, e segundo, ela ganha experiência no mercado de trabalho. E tendo essa experiência, ela consegue ir crescendo na sua carreira. E aí, o que acontece é que as melhores empresas são as que dão mais treinamento para os seus funcionários. Então, a gente tem o exemplo das empresas americanas, né, o Walmart, etc. Aqui a gente tem o Zafari, uh, entre o McDonald's, etc. São empresas que, quando tu chega lá, tu pode chegar nessas empresas, não saber nada, tu pode ter 16 anos, 18 anos, não ter nenhuma experiência de mercado, não sabe fazer muita coisa, mas eles te dão uma oportunidade. E ali é que tu vai aprender como trabalhar, como crescer profissionalmente. Mas isso tudo depende
de todo o trabalho que outras pessoas fizeram, nomeadamente o CEO da empresa, a pessoa que está gerindo a empresa, que está dando o direcionamento da empresa. Então, daí é que existe essa disparidade, né? Porque o CEO de uma empresa que está contratando, né, dezenas ou centenas ou até milhares de funcionários, essa é uma pessoa muito bem qualificada, que tem uma responsabilidade muito grande. Então, essa pessoa, ela não tem a margem de erro que ela tem, é muito pequena, né? Porque se ela comete um erro, de repente a empresa fecha, né? E aí que as milhares de pessoas que trabalham na empresa ficaram sem emprego. Então, existe uma diferença muito grande entre a competência que a pessoa tem que ter para exercer cada cargo, cada função dentro de um negócio. E se a pessoa acha que ela não é paga de acordo com o que ela produz, né, de acordo com a competência que ela tem, ela ou pede uma promoção e recebe essa promoção, ou ela busca um outro emprego que vá de acordo com o que a pessoa acha que ela vale, que ela acha que ela consegue produzir, contribuir para o negócio. Agora, o problema que existe no Brasil é que, infelizmente, nós temos um sistema contrário ao que é o sistema capitalista. No sentido de que, no sistema capitalista, as empresas competem pelo funcionário. Então, as empresas estão competindo. Tu vê empresas como a Google, agora a Meta, né, mas Facebook, a Meta, Twitter, a Grammarly, etc. Essas empresas, elas estão competindo para ver quem vai pegar os engenheiros de software que se formaram esse ano. Então, elas estão querendo oferecer as melhores condições possíveis para essas pessoas. E para qualquer outra pessoa, de marketing, de negócios, disso e daquilo. Só que no Brasil, nós não vemos isso. No Brasil, nós vemos, claro, os Estados Unidos é um sistema mais capitalista do que o nosso, mas não é exatamente capitalista, né? Mas no Brasil, nós vemos o contrário disso, que é os funcionários competem pela empresa. Então, tu tem 10 pessoas competindo por uma vaga, ou 10 ou às vezes 100 pessoas, competindo por uma vaga. E qual é a consequência? A empresa, ela não tem a motivação, digamos assim, ou a necessidade de providenciar, ou proporcionar as melhores condições possíveis. Porque tem tanta gente querendo trabalhar na minha empresa que qualquer salário, eu posso pagar muito menos do que eu pagaria, as condições de trabalho podem ser muito piores do que elas poderiam ser, porque qualquer pessoa vai aceitar aquele trabalho. Né? Porque eu tenho 10 candidatos, eu tenho 20 candidatos, 30 candidatos. Né? Então, e mesmo quando a pessoa tem o emprego, ela não quer sair daquele emprego, porque ela sabe que o quão difícil é arranjar um emprego no Brasil. Então, acaba criando a circunstância de que a pessoa recebe, ela se torna funcionária de uma empresa, o salário não é lá tão bom, as condições não são lá tão boas, ela tem que tolerar, né, muita coisa que ela não quer tolerar, que ela discorda, que ela, por vezes até que são, vamos dizer, ilegais, e constrangedoras, vamos dizer assim, mas a pessoa acaba tolerando isso porque ela não tem opções no mercado de trabalho. E ela não tem opções, em parte, porque devido à interferência que o Estado tem em abrir uma empresa ou montar um negócio. Né? Isso tem a ver com a quantidade de imposto que custa contratar alguém, etc. Então a pessoa ela não tem, vamos dizer assim, as condições para mandar o chefe longe e no dia seguinte ter 5 entrevistas de emprego e aí ela escolhe, tá, dessas 5 entrevistas que eu tive, qual é a empresa que eu acho que eu me encaixo melhor, ou que me oferece as melhores condições, o melhor salário, etc. Nós não vemos isso. Então acaba sendo um ciclo vicioso antiprodutivo. Porque o funcionário que está num ambiente de trabalho em que ele acha que ele não recebe tão bem, ou ele tem um salário em que ele não consegue muito bem pagar as contas dele, e aí ele vai para o trabalho estressado todos os dias, porque ele está endividado, ele não é tão produtivo. Não sendo tão produtivo, a empresa como um todo não é tão produtiva. Então a empresa não cresce tanto quanto poderia crescer. E a consequência, essa pessoa não pode ter um aumento, porque todo o aparato da empresa não está crescendo, porque está todo mundo estressado, está todo mundo endividado, a inflação está crescendo, né? Existem várias intervenções estatais que impedem o crescimento da empresa.
Então acaba criando um ciclo de que quem não tem oportunidades, e regra geral são pessoas mais pobres, essas pessoas acabam sendo, entre aspas, reféns da empresa que elas trabalham. Agora, quem é rico, quem tem mais dinheiro, consegue mais facilmente ir de um ponto ao outro, né? Mudar de trabalho, mudar de país, etc. Mas isso é o que acontece no Brasil. No sistema capitalista, ah, ah, os maiores beneficiários são as pessoas que sabem menos, porque elas que estão ganhando mais do ponto de vista proporcional ao que elas sabem, ao que elas contribuem e ao que elas estão recebendo. Uma pessoa ali de 16 anos, 18 anos, que entra numa empresa, ela tem a oportunidade de ter uma carreira inteira naquela empresa, né? E comparado com o fato de que ela não sabia nada e ela não tinha recursos para abrir a sua própria empresa, isso é desproporcional. O benefício que ela tem é desproporcional ao que ela sabe. Bom, você tocou também um pouco na última pergunta que a gente vai fazer aqui. E baseado então no fato de que hoje existe um governo que vai além das suas funções clássicas, né, que o Rand, no caso, defenderia, considerando também que existem, por causa disso, intervenções dos mais diversos setores, das mais diversas formas, por agências, por agentes públicos, por legisladores, enfim, todo mundo tem algum tipo de participação, muitas vezes nociva, né, dentro do processo, e isso impacta negativamente o sistema na sua forma que seria ideal, né, na sua forma. Eu não gosto de usar a palavra pura, mas enfim, um sistema, um capitalismo sem intervenções, né, como o Rand colocava. Então, falando do Brasil e dos Estados Unidos, que são hoje as fontes da nossa comparação mais direta, os Estados Unidos e o Brasil são sistemas capitalistas ou hoje nós poderíamos considerar como economias mistas, que o Rand também usava esse termo? Sim, infelizmente, não, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são economias mistas, né? Ou seja, existem aspectos capitalistas, ou seja, o Estado não intervém na economia, e existem aspectos socialistas, ou seja, o Estado intervém na economia, né, nas relações humanas. E aí, infelizmente, né, como eu estava comentando antes, isso causa essas distorções no mercado, né, no mercado de trabalho e nas oportunidades que as pessoas têm. A grande diferença aqui no Brasil e nos Estados Unidos é que o grau de intervenção que o Estado tem nos Estados Unidos é menor do que no Brasil. Ou seja, existe um pouco mais de capitalismo nos Estados Unidos do que no Brasil. E a consequência é que a qualidade de vida lá é muito maior do que aqui. Então, uma pessoa nos Estados Unidos, né, uma família de classe média nos Estados Unidos, vive muito bem. Vive, assim, fenomenalmente bem, comparado aqui no Brasil. Uma pessoa aqui no Brasil, ela tem que estar no topo 2, 3% de receita, né, de salário, para se comparar a uma pessoa a uma família de classe média americana. E muitas vezes a família de classe média americana ainda vive melhor do que a classe alta aqui no Brasil. Então, um exemplo clássico. Aqui no Brasil, quando as pessoas vão tirar férias, né, as suas férias ali do final de ano, elas vão ali para o litoral gaúcho, vão para Santa Catarina, né, vão ali talvez para o Rio de Janeiro, para a Bahia, mas é uma coisa muito é raro a pessoa pegar um avião para tirar férias. Ir para o Rio de Janeiro tem que pegar um avião, né? Ir para a Bahia tem que pegar um avião, que a gente está em Porto Alegre, né? Aqui no sul do Brasil. E aí, para a pessoa ir aqui para o litoral gaúcho ou para Santa Catarina, a pessoa pode ir de carro, né? Então, é muito difícil uma família brasileira, mesmo uma família ali de classe alta, né? Passando ali, vamos dizer, dos 15, 20 mil reais de renda familiar, é raro essa família tirar férias. Enquanto que nos Estados Unidos, é normal.
E a qualidade dessas férias também é muito maior. Então, assim, aqui no Brasil, tá, tu vai pro Rio de Janeiro. Tá, mas não querendo ser chato, mas indo pro Rio de Janeiro, tem ali as suas chances de ser assaltado. Não é exatamente uma cidade que transpira segurança, né? Enquanto que nos Estados Unidos, tu vai tirar férias, tu vai para Flórida, tu vai para Miami, né? Tu vai para Califórnia, tu vai ali para São Francisco, né? Ou tu vai para Nova York, ou tu vai para o Texas, né? Ou seja, ou tu vai para o Grand Canyon, né? Ou ali para aqueles parques nacionais que eles têm, né? O Yellowstone, né? Por exemplo. Ou seja, os pontos que existem para viajar dentro dos Estados Unidos, eles são é um número muito maior e é uma qualidade muito maior. E o preço, né, dentro da renda americana, ele é um preço acessível. Enquanto que aqui no Brasil, não existe uma Disney brasileira. Né? Não existe o Grand Canyon brasileiro. No mais, no caso, tem ali a Foz do Iguaçu, mas não é uma coisa que tu vai 5 dias, uma semana. Uh, né? A quantidade de lugares para se beneficiar, digamos assim, do ponto de vista de prazer, de lazer, são limitados aqui no Brasil e demandam um investimento de capital muito grande. Então, essa é a grande diferença que existe, ou um aspecto dessa grande diferença que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. Em que, no Brasil, a classe média nem vai tirar férias, né? Assim, ou se vai, é 2 dias na praia, alguma coisa nesse sentido. Não existe essa noção de, vou tirar 2 semanas de férias e eu vou lá para o ponto turístico tal, ou para o hotel tal, o resort tal, né? Isso é uma realidade para um percentual muito pequeno dos brasileiros, né? Especialmente como coisa recorrente. E normalmente o que acontece na classe média brasileira, classe média alta, quando vai tirar esse tipo de férias, que é um pouquinho mais luxuoso ou ambicioso, digamos assim, é uma coisa que a pessoa ela poupa dinheiro por 3 anos, e aí ela financia as férias, ela paga as férias dela no crédito, e aí ela fica mais 2, 3 anos pagando a viagem, a uma viagem que ela fez para a Europa, que ela gastou 10, 15 mil para ficar lá uma semana, 10 dias. Né? Então, é uma realidade de qualidade de vida muito diferente. Aqui no Brasil, é muito difícil uma família de classe média comprar um computador. É difícil no sentido de é um custo muito elevado. Né? É normal tu ter que parcelar um computador por 10 vezes, 12 vezes. E tu fica pagando aquele computador o ano inteiro para poder ter o laptop, para poder ter o notebook, né? Para dar para o filho, para a filha. Enquanto que nos Estados Unidos, um computador custa $300, $400. Tu ganha isso em alguns dias. Então, assim, mesmo tendo um salário, vamos dizer, de uma profissão não tão qualificada, o exemplo clássico é a pessoa que trabalha no McDonald's, mesmo a pessoa que trabalha no McDonald's, ela vai ganhar ali uns $10 por hora, tranquilamente. Então, essa pessoa trabalha, vamos dizer, 30 horas, vamos dizer, 3 dias, que ela faça 10 horas, ela ganha $300. Com $300, tu compra um computador dele. Então, o acesso que existe a bens, né, a bens materiais para, para o desfrutar é muito maior. Né? E isso é só pelo fato de que os Estados Unidos têm um pouco mais de livre mercado, ou seja, eles têm uma tradição maior de livre mercado do que o Brasil. E até quando a gente pensa do ponto de vista de ensino. Né? Hoje, qualquer pessoa nos Estados Unidos que quer ir para a faculdade pode. Né? Claro, ela acaba tirando aqueles empréstimos do Estado, né? Que aí é uma questão um pouquinho diferente, né? Porque é uma intervenção que o Estado tem na economia, né? Nas universidades, mas isso é uma história para outro dia. Mas a realidade hoje é que qualquer pessoa pode pegar empréstimos e ir para a faculdade. Ou seja, elas têm acesso à educação. E aqui no Brasil não é bem assim. Tu não pode, não é tranquilamente tu vai lá e pega um empréstimo para fazer um curso de 4 anos. Então, as oportunidades que as pessoas têm, elas são completamente diferentes. Assim, nos Estados Unidos, literalmente, não trabalha quem não quer.
Eu lembro quando eu estive nos Estados Unidos há uns 4 anos atrás, eu fiquei assim chocado com a quantidade de papelzinho que eu via na porta dos estabelecimentos dizendo, né, estamos contratando. E sim, a, a vida nos Estados Unidos ela é mais fácil no sentido de que tu tem mais oportunidades. Então tu pode pegar o emprego que tu quiser, no sentido de que tu tem oportunidades para começar uma carreira ou para trabalhar extra, digamos assim. A maior parte, eu diria, a maior parte dos brasileiros, se pudesse trabalhar mais horas por semana para ganhar mais dinheiro, fariam. E é exatamente por isso que nós temos o Uber, por exemplo, que é uma plataforma que a pessoa consegue trabalhar no seu próprio horário. Ou seja, a pessoa pode ter ali o seu emprego de 40 horas, mas ela trabalha mais 10 horas no Uber para complementar a renda. Ou seja, as pessoas elas querem trabalhar mais, elas querem ser mais produtivas, elas querem aprender mais. Mas a realidade no Brasil é que essas oportunidades para trabalhar mais são escassas. Enquanto que nos Estados Unidos, né, uma coisa que a gente escuta nos programas de TV americanos, né, a pessoa tem 2 empregos, ela tem 3 empregos, né? E isso muitas vezes é porque o sistema permite isso. Permite que se a pessoa ela teve um filho agora e ela precisa de mais dinheiro para, né, comprar fralda, comprar todas as coisas que uma criança precisa, e essa pessoa quer trabalhar no sábado e no domingo, nos Estados Unidos ela pode, e ela pode facilmente fazer isso. E aqui no Brasil não. Então as pessoas muitas vezes elas acabam tendo uma qualidade de vida muito pior, porque elas não têm tantas oportunidades de emprego, porque o sistema ele é menos capitalista do que nos Estados Unidos, e como consequência tem elas desfrutam menos da vida. Elas aproveitam a vida menos do que poderiam aproveitar. Então, vale lembrar, né, que a função que as pessoas aqui no Brasil desempenham, elas são mais ou menos a mesma função que os americanos desempenham. Então, o professor no Brasil é mais ou menos como um professor nos Estados Unidos, em termos de carga horária, ou de conhecimento, ou de competência. Mas o professor nos Estados Unidos ganha muito mais do que aqui no Brasil, né? E, regra geral, isso é para qualquer profissão. Então, quanto maior é a quantidade de livre mercado que existe num país, melhor a população vive. Então, assim, nos Estados Unidos, de que me importa que o Bill Gates é um multibilionário? O que importa é que né, eu não moro nos Estados Unidos, mas morando nos Estados Unidos, eu seria, não sei, classe média, média alta, e o que importa é que eu posso facilmente comprar um carro. Eu lembro uma vez, eu vi um conversível uh, carro maravilhoso. E o carro custava US$ 3.000. Eu pensei, cara, esse carro no Brasil custaria uma fortuna. Primeiro que se eu tivesse um carro assim, eu seria assaltado, né? Não dá para tu andar com um carro conversível no Brasil. Ah, mas assim, é uma maravilha. Claro, um carro usado, né? E tal, tal, tal. Mas US$ 3.000, tu financia aquilo em um ano. Em vez de financiar o teu computador por um ano, aquilo ali tu financia um carro por um ano. E aqui, um belo um carro. E no Brasil isso é uma coisa inviável, né? Então, a qualidade de vida ela é completamente diferente e a qualidade de vida da população em geral, né? Então, para mim não faz diferença que o Bill Gates tenha uma mansão, etc. Eu quero ter as minhas coisas. Eu quero poder comprar um carro que aqui no Brasil eu não tenho. O carro é muito caro, né? Justamente porque tem muito imposto envolvido. Eu quero poder tirar as minhas férias. Eu quero poder fazer as minhas coisas, né? Pouco me importa quanto dinheiro o vizinho tem. E então, assim, existe uma diferença de qualidade de vida muito grande entre os dois países. E a gente pode fazer uma analogia semelhante com o Brasil e um estado que é um pouquinho mais socialista, ou seja, que tem intervenções maiores na economia, que é, por exemplo, a Argentina, né? Eu prefiro 1000 vezes morar no Brasil do que morar na Argentina. Então, todos os problemas que nós temos aqui, eles são muito piores aqui no nosso vizinho, pelo fato da quantidade de intervenções estatais que existem. Ou seja, eles têm um capital. O quanto de livre mercado eles têm é muito menor. Né? E aí a população vive muito pior. Bom, realmente essa discussão e eu
nós pretendemos gravar um webinário em outro momento para também discutir a defesa do capitalismo dentro do mundo liberal, que esse é um tema que já traz muito conteúdo e com certeza é bem interessante. Nessa semana nós lançamos um curso legendado da própria Ayn Rand com o nome What is Capitalism? Então, o que é capitalismo? Tá ali no nosso Instagram, no nosso Facebook também tem o link do formulário, só coloca o nome e e-mail e já vai para ti o link para ter acesso ao curso gratuito, sem custo. Vale muito a pena fazer justamente porque expande muito do que nós tratamos aqui no nosso webinário. Então, prestigiem, está legendado, quem entende inglês pode escutar em inglês diretamente, mas é um material bem interessante para complementar o que nós discutimos hoje. Então, gostaria de agradecer ao Ricardo. Esse conteúdo vai ficar disponível em breve, o episódio completo, bem como os clipes curtos. Então, muito obrigado, Ricardo, novamente por participar dos webinários. Obrigado, Matheus.